Olá, galera! Vamos para as atividades dessa semana? Então, em português, a gente vai relembrar um pouquinho sobre substantivos. Substantivos são palavras que nomeiam pessoas, coisas, lugares, sentimentos, e aí a gente tem alguns exemplos. Amor é uma palavra, um substantivo que nomeia um sentimento. Frio, um substantivo que nomeia uma sensação. Cachorro, um substantivo que nomeia um animal. Quando o substantivo é formado por uma palavra só, a gente chama ele de substantivo simples. Por exemplo, pão. Quando ele é formado por duas ou mais palavras, separadas ou não pelo hífen, que é aquele tracinho, a gente chama de substantivo composto. Por exemplo, pão de mel. Aqui nós temos alguns exemplos também. Substantivos simples: roupa. Substantivo composto, guarda-roupa. Substantivo simples, azul. Substantivo composto, azul marinho. Substantivo simples, sol. Substantivo composto, girassol. Substantivo simples, choque. Substantivo composto, para-choque. Depois, vocês têm esse texto para vocês lerem, tá? Com bastante atenção e responderem algumas questões sobre ele. A questão número 1 diz assim: nesse texto aparece um substantivo composto. Você consegue descobrir qual é? Marque um X na resposta certa. Lembrando que o substantivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras. A número 2, nós temos duas colunas ali com palavras. E vocês vão ler cada palavra colocando S para substantivo simples, aqueles formados por uma palavra só, e C para substantivo composto, ou seja, aqueles que são formados por duas ou mais palavras. A número 3, nós temos ali algumas palavras que vocês vão ter que juntar, combinar e formar substantivos compostos. Por exemplo, vaga. A palavra vaga eu combino com lume, para formar a palavra vaga-lume. A palavra prima. Prima eu combino com o que para formar uma palavra? Então, vocês vão ter que pensar bem para ver qual palavra que combina ali para formar um substantivo composto, ok? A tarefa número 4, nós temos apenas substantivos simples. Vocês deverão criar uma frase para cada substantivo. Não esqueçam, início de frase, letra maiúscula, final de frase, pontuação. Nessa segunda aula, nós temos mais um texto bem legal para vocês lerem, com bastante atenção, e fazerem as atividades propostas. Então, ali, nós vamos ver a atividade número 1. Paulo resolveu fazer uma viagem ao campo por quê? Será que é porque ele é um fotógrafo? Ou precisava tirar a foto de um João de Barro? Ou então, precisava tirar uma foto da paisagem? Ou precisava conhecer o campo? Então, leia um texto com atenção para poder responder corretamente. A tarefa número 2 diz assim: o que Paulo fez ao chegar ao campo? Fez um piquenique? Resolveu tirar uma soneca? Foi tomar banho no lago? Ou resolveu tirar uma foto da paisagem? A tarefa número 3, vocês vão retirar desse texto 5 substantivos compostos que aparecem ali. Prestem bastante atenção. A número 4, nós temos aqui substantivos simples e também substantivos compostos. Vocês deverão criar uma frase para cada substantivo, não esquecendo início de frase, letra maiúscula, final de frase, pontuação. Então, agora, nessa outra aula, nós temos mais um textinho bem interessante para vocês lerem e responderem também as questões. É sempre importante a gente ler os textos e interpretar corretamente, entender o que a gente está lendo. Lembram? Número 1. Qual é o título desse texto? Número 2. Esse texto é uma receita, um poema, uma fábula ou uma notícia? A número 3. Também vocês vão olhar esse texto e retirar todos os substantivos compostos que aparecem nele. E aí eu coloquei uma dica, são 4 substantivos compostos. Lembrem, substantivos compostos formados por duas ou mais palavras. A tarefa número 4, a gente vai relembrar um pouquinho sobre rimas. Rimas são palavras que terminam com o mesmo som. Por exemplo, animal, sensacional.
E aí, será que vocês conseguem retirar do texto palavras que rimam com brilhar, Brasil e grandeza? A número 5. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e forme substantivos compostos. Então, aqui, nós temos lá a primeira coluna com a numeração 1, 2, 3, 4 e 5 e as palavras. E na segunda coluna, apenas palavras. Vocês vão olhar e vão combinar colocando os números. Por exemplo, número 1, cabra. Cabra combina com raios? Será cabra raios? Cabra negro? Cabra higiênico? Cabra cega ou cabra roupa? Cabra cega é o nome de uma brincadeira. Então, ali na palavra cega, vocês colocam o número 1. Número 2, guarda, guarda-raios, guarda negro, guarda higiênico, guarda cega ou guarda-roupa? Guarda-roupa. Então, na palavra roupa, colocam o número 2. Vamos para a aula de matemática. Continuando com multiplicações, sempre estudando a tabuada, ok? Relembrando um pouquinho as nomenclaturas dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Dobro, 2 vezes, triplo, 3 vezes, quádruplo, 4 vezes e quíntuplo, 5 vezes. Nós temos ali na primeira tarefa uma tabela com números para vocês calcularem o dobro e o triplo. Então, ali, 36, o dobro de 36. Então, vocês irão fazer a multiplicação. 2 vezes 36, que é igual a 72. Do outro lado, nós temos o triplo, ou seja, 40. O triplo de 40 é a mesma coisa que 3 vezes 40, que dá o resultado 120. Dessa forma, vocês vão olhando os números e vão calculando o dobro e o triplo de cada um, ok? A tarefa número 2, vocês vão continuar treinando dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo, ou seja, multiplicações. O dobro de 64 é? Então, vocês vão calcular, pode ser numa folha à parte, fazer o cálculo e colocar o resultado em números, tá? O triplo de 45 é? O quádruplo de 42 é? E o quíntuplo de 35 é? Depois, vocês vão procurar nesse caça-número os resultados dessas multiplicações. Nessa aula, nós temos alguns probleminhas para vocês lerem com bastante atenção, entenderem e montarem as operações e as respostas em forma de frase. Número 1. Comprei 24 lápis de cor. Meu irmão comprou o triplo dessa quantia. Quantos lápis de cor meu irmão comprou? Triplo é 3 vezes. Número 2. Danilo tem 128 chaveiros. Ricardo tem o quádruplo dessa quantidade. Quantos chaveiros Ricardo tem? Então, quádruplo, 4 vezes. Vocês vão pegar 128, fazer a multiplicação por 4, para descobrir o resultado. A número 3. No mês passado, Marta gastou em compras no supermercado R$ 258. Neste mês, Marta gastou o dobro desse valor. Quantos reais Marta gastou nesse mês em compras no supermercado? Então, dobro 2 vezes. Façam o cálculo e depois coloquem a resposta em forma de frase. Agora, nós temos uma tabela para vocês analisarem os dados e responder as questões. A Escola Mente e Corpo incentiva seus alunos a praticar atletismo e ginástica. Observe o registro que a escola fez do número de alunos praticantes dessas duas modalidades esportivas nos últimos anos. Então, aí nessa tabela nós temos os anos 2016, 2017, 2018 e 2019. E o número de praticantes de cada modalidade, atletismo e ginástica. Em 2006, qual modalidade tinha mais praticantes? Então, vocês vão olhar na tabela e responder a questão. Número 2. Em que ano a ginástica e o atletismo tiveram o mesmo número de praticantes? Número 3. Quantos praticantes de atletismo tivemos nesses 4 anos juntos? Então, vocês vão somar tudo, né? É uma conta de adição. Número 4. Quantos praticantes de ginástica tivemos nesses 4 anos juntos? Novamente somando. Número 5. Nesses 4 anos, qual modalidade teve o maior número de participantes? Número 6. Qual é o esporte que você pratica ou gostaria de praticar? Lembrando, praticar esporte é saúde.
Em geografia, nós vamos ter aqui um texto chamado A Vida na Cidade. Vocês vão ler com bastante atenção, sempre tentando comparar com o nosso município. Número 1. Você considera o lugar onde vive bom, ótimo ou ruim? Número 2. O que você gostaria que houvesse em nosso município para que ele fosse melhor para todos? Número 3. Marque os serviços que existem no lugar onde você vive. Aqui em Balneário Barra do Sul, que tipo de serviços são oferecidos? Em ensino religioso, nós vamos falar um pouquinho sobre símbolos religiosos. Os símbolos religiosos são imagens que comunicam ideias sobre o sagrado. Existem muitos símbolos religiosos e podem ter significados diferentes. Por exemplo, a pomba branca representa a paz. O sino pode simbolizar adoração e chamada oração. A vela pode representar a fé e a luz da vida. Você conhece algum símbolo religioso? Desenhe no espaço abaixo, escreva o nome e também o significado dele. Em ciências, nós vamos ver um pouquinho sobre os biomas do nosso Brasil. Então, o que são biomas? São comunidades de plantas e animais existentes em determinada região que interagem entre si e também com o ambiente onde estão. Esse conjunto de vida animal e vegetal recebe o nome de bioma. Encontre no caça-palavra o nome de 4 tipos de vegetação que encontramos no território brasileiro. Vocês também vão fazer a leitura do livro de ciências na página 34, 35 e 36. Tem uma atividade bem legal lá para vocês lerem e depois vocês conseguem achar as palavras aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar com a professora, né? Gente, por enquanto é isso. Se precisarem de mim, pode mandar mensagem, que a prof vai estar auxiliando vocês no que for possível. Lembrando, nas terças-feiras a prof está na escola entregando as atividades e também, se vocês tiverem alguma tarefa que não conseguirem fazer, vocês podem levar junto a tarefa que a prof explica lá pessoalmente, ok? Não esqueçam de usar a máscara e álcool gel. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.